E chega aquela data que as crianças estão em casa se preparando para chegar o dia mágico, o dia de Natal. O dia que o Papai Noel vai entregar os presentes e que as famílias estarão unidas. Só que mesmo nessas datas, infelizmente, o mal não para de trabalhar. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Gente, faz anos que eu não uso amarelo, sabe? Porque eu acho que eu fico meio, enfim, parece a minha cor. Mas tudo bem, até que eu tô gostando. E aí talvez vocês me vejam bastante de amarelo, porque eu achei umas 3 brusinhas amarelas que eu não usava. E tá tudo novinha, né? Porque eu não usava, é isso aí. Então, gente, é o seguinte, o caso de hoje é um caso de Natal. Não fiz decoração de Natal aqui, né? Não estou vestida com aquele moletom de Natal, que é uma pena. Só que, gente, com esse calor, com essa, né? Enfim, 2023 veio aí pra queimar nossa vida, né? Porque, meu Deus do céu, tanto que eu estou de amarelo, fogo, deve ser isso, né? Infelizmente a decoração de Natal vai ficar aparecendo aí de vez ou outra, vai ser tudo inteligência artificial. Fica de olho aqui na minutagem se você quiser entrar já direto, né, no caso, na história, porque antes eu quero agradecer a vocês por estarem aqui mais um ano junto comigo, ouvindo essas histórias, comentando, falando também, contando os relatos de vocês do que aconteceu. Muito obrigada mesmo, gente. Nossa, caramba, esse ano foi o ano que eu recebi a plaquinha, que vocês me deram a plaquinha aqui de 100 mil inscritos. Muito obrigada. E é isso aí, é mais um ano. E o que eu desejo pra vocês é tudo de bom, tudo que vocês me trouxeram mesmo. Que vocês estejam, né, nessa semana aí de Natal com a família de vocês, que seja a família de 2 pessoas, de 3 pessoas, que seja uma família grande, que seja uma família pequenininha, que seja uma família de pet, né, gente? Tipo, não importa. O importante é que os meus sentimentos positivos cheguem até você de alguma forma e que você passe esses dias bem e que isso vá pro ano seguinte bem também, né? Agora vamos pro caso de hoje. O caso de hoje, infelizmente, aconteceu nessa época de Natal. Não foi feliz para essa família. E é claro que, assim, tem casos que dá pra gente ficar mais esperto, ficar de olho, perceber, né, o que tá acontecendo ali em volta para tentar evitar. Então, esse é mais um vídeo de alerta. Vamos lá para a história de Sarah Foxwell. Sarah Haley Foxwell nasceu dia 18 de maio de 1998 em Maryland, Estados Unidos. Sarah tinha um apelido que era alguma coisa de inseto, tipo joaninha ou mosquitinho, alguma coisa relacionada com o nome dela também. O apelido dela era Halebug. Se a gente traduzir, é mais ou menos aí uma dessas coisas. Só que ela não gostava desse apelido. E quando ela fez 11 anos de idade, ela chegou na mãe dela, chamada Jennifer, e falou: mãe, esquece, meu nome é Sarah e eu só quero ser chamada de Sarah. Aquelas coisas, né? 11 anos, chegando ali na adolescência, já demonstra, né, uma personalidade diferente, deixando pra lá a fase de menininha. E era isso mesmo que Sarah demonstrava ser, uma garota lutadora. Gente, a mãe dela cuidava de todas as crianças e no total eram 9 filhos. Pois é, Sarah estava bem no meio aí dessa filharada, né? Então ela tinha os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. Ela era aquela garota que gostava de abraçar todo mundo, de estar sempre com a família. E não importasse o quão ruim fosse o dia, o quão difícil, ela sempre tinha um sorriso no rosto. Então Jennifer, ela tinha muitos filhos para criar, né? Claro que ela precisava também da ajuda de outras pessoas. Então ela deixou as crianças temporariamente na casa do pai dela, que também era a casa de uma irmã dela chamada Amy. Em uma fonte que eu li, disse que Amy era a tutora legal das crianças. Jennifer estava trabalhando muito porque ela sabia, né, que o Natal estava chegando, ela queria dar tudo o que os filhos pediram. Sarah tinha pedido uma marca de tênis e era um modelo estilo cano alto, então a mãe sabia tudo o que os filhos queriam e ela estava trabalhando realmente duro para isso. As crianças estavam morando com os pais de Jennifer e com a Amy
em uma casa reformada, uma casa de fazenda que na verdade era um celeiro. Então era uma casa bem comprida com vários quartos e Sarah dividia o quarto com a irmãzinha chamada Emma, de 6 anos de idade. O quarto que elas dividiam era o último quarto da casa, do lado ali da porta dos fundos, que já dá para a rua. Então era dia 22 de dezembro de 2009. As crianças estavam ali brincando, comeram pizza aquele dia, assistiram filmes. Elas estavam com pijamas de Natal, já super bonitinho. Elas estavam felizes naquela época e estavam preparadas para irem dormir. Gente, foi uma época bem fria, já com neve, então seria um Natal idílico, né, para as crianças, né, esperando o Papai Noel, tudo como deveria ser. Só que nas primeiras horas do dia 23 de dezembro de 2009, Amy foi já acordar as crianças. Ela percebeu que Sarah não estava na cama. Ela ficou muito nervosa. Imediatamente ela ligou para Jennifer, né, para a mãe da menina, para avisar, e também para a polícia. Os sapatos dela estavam lá, as roupas estavam lá, então ficou claro que somente Sarah tinha desaparecido. E estava muito frio lá fora, era impossível uma criança brincar lá fora. Somente alguns segundos fora ela perceberia que não dava e voltaria. A polícia imediatamente chegou, os policiais ficaram sabendo do desaparecimento de uma criança e quem estava de folga se prontificou a voltar ao trabalho, porque eles não deixariam uma criança passar o dia de Natal fora de casa. Inclusive, o detetive chegou na Jennifer e falou para ela que faria o possível para encontrar Sarah. E ela disse, então, por favor, faça isso, eu acredito em você. Os policiais revistaram ali, né, a casa de celeiro. Tudo estava devidamente fechado, não tinha nada arrombado, nenhuma janela do banheiro, nenhuma porta, nada disso. Porém, gente, o que é muito estranho, notaram que uma coisa da Sarah desapareceu junto com ela. A escova de dentes dela, que era uma escova de dente da cor verde. E vamos deixar essa história mais estranha, eles tinham um cachorro, só que esse cachorro não latiu. E se esse cachorro não latiu, significa que quem entrou na casa e raptou Sarah era alguém conhecido, era alguém que frequentava ali. Então Amy, a tia de Sarah, também lembrou que ela costumava deixar uma chave reserva perto da porta dos fundos. E aí quando foram olhar onde essa chave ficava, que era embaixo de um sapo de cerâmica, ela não estava lá. Agora nós temos uma casa que fica com uma chave reserva lá. Então uma pessoa que sabe da existência dessa chave entra, o cachorro não late porque é alguém conhecido, vai direto pro quarto de Sarah e leva somente a Sarah, né? Emma estava lá. Então nesses acontecimentos dentro da casa, imagina, né, com tantas crianças, todo mundo eufórico, os adultos preocupados, os policiais lá perguntando, entrevistando, revirando a casa. De repente, Emma, de 6 anos de idade, ela puxa a camiseta da avó dela, né, da avózinha dela, e fala, eu sei quem levou Sarah, eu estava acordada. Gente, então vamos lá, vamos parar e vamos, né, escutar a menininha. Ela disse que percebeu quando um homem entrou e foi direto para a cama da Sarah. E ela então fingiu que estava dormindo, porque ela também ficou com medo que acontecesse alguma coisa com ela. Esse homem falou algumas coisas para Sarah, só que o que ele disse para Sarah, Emma nunca contou para ninguém. No entanto, ela disse que esse homem era o Tommy. Ela disse, Tommy levou Sarah. Gente, Tommy é Thomas Leggs Jr., um homem de 30 anos de idade que tinha sido namorado da tia Amy, que frequentou durante muito tempo aquela casa. Quando o xerife soube disso, ele ficou arrepiado, porque Tommy era conhecido ali da polícia também. Ele era um predador. Ele era um predador de meninas. Quando viram o histórico dele, criminal, perceberam que ele tinha um longo histórico relacionado com garotas. Ele tinha sido condenado a 7 anos de prisão por violar uma adolescente e também 6 meses de prisão por agredir intimamente uma criança. E pouco tempo antes de raptar Sarah, ele foi preso mais uma vez. Dessa vez, ele tinha entrado no quarto de uma jovem e quando ela acordou, ele estava em pé
perto dela, sem roupas, se tocando. E aí que, claro, né, a polícia foi chamada. Ele foi preso. Apesar, né, dele ter esse histórico de ter feito isso, de ter entrado no quarto dessa garota, ele pagou uma fiança e ele estava solto. E aí, gente, algum momento da vida dele, né, enquanto estava em liberdade condicional por ter feito aquilo com adolescente, né, que na verdade, assim, era para ele ter ficado preso 7 anos, ele ficou preso somente 6 meses. Ele conheceu Amy, se relacionou com ela confiou nele, levou Thomas para dentro da casa dela com várias crianças e a um determinado momento ela descobriu do histórico dele, né, de agressão íntima. Só que ele, sendo bom de lábia, acabou lá convencendo que não era bem assim, que aquele caso estava resolvido. Durante as visitas que ele fazia na casa de Amy, ele se tornou totalmente próximo de Sarah. Eles ficaram bem próximos, lembrando que Sarah tinha 11 anos de idade. E Sarah gostava muito do Thomas, então eles estavam sempre interagindo. E os policiais acreditam que a partir daí ele começou a tramar o rapto de Sarah. Claro que eles terminaram o namoro e ele, que tornou-se obcecado por Sarah, que não podia mais ficar conversando com a menina, frequentando a casa, ele resolveu raptá-la. Os policiais estavam assustados, porém Thomas não tinha o histórico de tirar a vida de ninguém, então eles imaginavam que Sarah estava viva. Eles foram até o galpão onde Thomas morava com os pais dele, foi interrogado e ele disse que tinha um álibi, que tinha ficado o tempo todo bebendo com um amigo. E esse álibi, gente, foi confirmado. Realmente ele ficou o tempo todo com um amigo. Só que os pais dele e esse amigo não tiveram contato com ele entre os horários de 1 até 6 horas da manhã. Então o rapto pode ter acontecido nesse momento. Thomas, claro, tinha contato com Sarah, só que toda vez que ele conversava com a menina, Amy estava perto, ele nunca ficou sozinho com a menina. E os policiais perceberam que ele tinha uma postura que parecia que ele estava se sentindo o maioral, que ele estava enganando a polícia de alguma forma. E quando ele foi questionado por que Emma então disse que ele estava no quarto delas, que viu levar Sarah, ele simplesmente disse que Emma era uma encrenqueira e que ela daria muito problema conforme crescesse. No galpão que ele morava ali na casa dos pais, dentre as coisas dele encontraram vários materiais pornográficos, tanto revistas quanto vídeos. E aquilo, claro, foi bem preocupante para os policiais. O xerife sabia que ele era o culpado, só que, né, eles tinham que fazer alguma coisa para comprovar, né, que ele estava envolvido naquilo. E aí eles conseguiram investigar a caminhonete do Thomas. E lá na caminhonete, gente, eles encontraram a escova de dente da Sarah. Nunca foi conversado se ela de repente pegou a escova de dente dela para largar em algum local já de propósito como pistas, ou se ela pediu para ele levar a escova e ele acabou aceitando. Nunca foi revelado isso. Resolveram então investigar as roupas que ele estava usando ali no momento do depoimento, porque essas mesmas roupas foram as roupas que ele usava no dia anterior, que ele estava, por exemplo, no bar. E avaliando essas roupas, descobriram que tinha DNA da Sarah nas roupas íntimas que Thomas usava. Gente, dá um belo de um arrepio. Imagina você saber dessa notícia. Bom, os policiais estavam trabalhando dia e noite, horas após horas. Muitas pessoas se reuniram para ajudar a encontrarem a menina. Um campo de futebol foi separado ali, porque eram tantas pessoas, eram mais de 3.000 pessoas, voluntários, caçadores, fazendo o possível para localizá-la. Estava frio pra caramba, gente, só que eles queriam sim aquele milagre de Natal. Eles queriam encontrar Sarah com vida. Eles conseguiram falar com a operadora de celular de Thomas e conseguiram rastrear mais ou menos onde ele esteve naquela manhã. O celular dele pingou em 3 torres diferentes, então era exatamente isso que os policiais iriam fazer. Iam procurar entre aquelas 3 torres de celular. Então no dia 25 de dezembro de 2009,
Eles estavam decididos que daquele dia não passaria. Seria aquele dia que encontrariam Sarah. Bom, os detetives pediram também que cada morador da sua casa também revistasse ali, na sua propriedade, fora da sua casa, não precisava ir longe, sabe? Só que só ter certeza que Sarah não estava ali próximo. E o detetive completou que, para quem fizesse isso, colocasse uma fita amarela amarrada na sua caixa de correios, porque então os detetives saberiam que ali ao redor Sarah já tinha sido procurada, então eles iriam verificar em um outro local. E depois que o helicóptero passou ali em cima dessas casas, foi nítido ver o quanto tinha de fitas amarelas ali nas casas. Então todo mundo, gente, estava torcendo e procurando a pequena Sarah. E aí eles realmente encontraram Sarah, só que não foi um milagre de Natal. Ela estava em um local afastado, ela estava deitada com os bracinhos levantados em direção ao céu. Foi muito difícil para todos os policiais, então eles queriam salvá-la, eles não conseguiram. E eles encontrarem Sarah daquele jeito seria uma imagem que ficaria na mente deles assim para sempre. O que o detetive disse é que aquilo também pegou eles tão profundamente que para eles ficou bem claro que eles falharam no trabalho deles, de proteger uma pessoa, de proteger uma criança e de levar uma criança salva para a família. Disseram que ela foi atacada intimamente, de forma feroz. As últimas horas de vida dela foram terríveis. Ele tentou sufocá-la e ele tentou afogá-la também. Encontraram lama nos pulmões dela, o que comprovava que Thomas tinha tentado fazer isso. Ele, imaginando que ela estava morta, foi até um posto de gasolina, comprou gasolina e levou até onde ela estava. Ele acreditava que ela estava morta. Então ele colocou fogo nela. E o fato de ter encontrado fumaça nos pulmões dela significava que ela ainda estava viva. Thomas Legg Jr. foi acusado de sequestrá-la e de tirar a vida dela. E esse foi um caso que todo mundo estava pedindo a pena de morte. Ele raptou ela enquanto ela dormia, na cama dela, onde ela deveria ser segura, fez aquelas barbaridades com ela, tentou sufocá-la, não conseguiu, tentou afogá-la, não conseguiu, colocou fogo no corpo dela. Ela estava viva. Então eles acreditavam que o acúmulo de maldade que aconteceu nessa história, sim, Thomas merecia a pena de morte. Esse homem nem deveria estar solto, ele deveria estar na prisão por 7 anos. Só que a lei o liberou, achando que, tudo bem ele ser predador de garotas, tudo bem, ele merece ser solto. E olha só o que aconteceu, Só que aí ele nunca seria elegível para a pena de morte, porque ele resolveu fazer um acordo com a promotoria. É claro que ele iria fazer esse acordo, Ele confessou, assumiu o que ele fez com Sarah, e por causa disso, não haveria julgamento, não precisaria. Ele recebeu a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Jennifer acredita que a filha dela esteja em paz. Construíram um banco, em homenagem à pequena Sarah. E também, gente, eles percebem o quanto foi corajosa a atitude de Emma, a garotinha que na época tinha apenas 6 anos de idade. Ela solucionou o caso da irmã. Esse caso poderia nunca ser solucionado ou demoraria, para aparecerem pistas. Claro que em algum momento Thomas iria aparecer como um suspeito, só que até lá as provas que a polícia tinha poderiam não existir mais. Sarah é considerada um anjo de Natal ali da cidade e uma lei com o nome dela passou a existir. O que significa essa lei? Que qualquer abusador de criança ficará no mínimo 15 anos preso. Porque olha só o que aconteceu com Thomas, Ele foi condenado a 7 anos, ficou apenas 6 meses preso. E aí ele pôde fazer outras vítimas. E um agressor de crianças preso por no mínimo 15 anos, tá, gente? É 15 anos sem liberdade condicional. Isso vai impedir com que várias outras crianças sejam machucadas. Depois de considerar culpado, Thomas foi para a prisão estadual, Logo quando ele chegou lá, um colega de prisão
colega, né, pegou ele enquanto ele estava no refeitório e deu-lhe uma tremenda surra. Ele teve cortes na cabeça, no pescoço e nas mãos, porém na época falaram que não foi nada grave e ele sobreviveu. Vai cumprir aí o resto da vida dele atrás das grades. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um Natal que infelizmente aí mudou toda a família. E é mais um caso que serve de alerta pra gente que tem criança aí, né? E toda a família tem criança, pra gente ficar de olho, né? Cuidar, vamos cuidar. Eu espero que você tenha um ótimo dia aí de Natal. A gente se vê no próximo caso que também vai ser de Natal, tá bom? Beijinhos.